Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Abre a sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel capítulo 22. Queria saber quantas pessoas estão nos visitando hoje. Primeira vez que estão vindo na igreja. Primeira vez. Muita gente, povo abençoado. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma honra para a gente poder estar recebendo vocês aqui pela primeira vez. Sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Essa igreja pode glorificar o nome do Senhor por esse povo abençoado que veio hoje nos visitar. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 22, às vezes o louvor está tão bom, né, que não dá vontade de parar de adorar ao nome do Senhor, né? Prometo passar a palavra que Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Aquela mensagem punhal, né? Diferente da espada que é comprida e chata, vamos fazer a punhal que é curta e incisiva, né? Para entrar logo de uma vez e você voltar a adorar o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 22, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: posso deixar o meu pai e a minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim Davi os deixou com o rei de Moabe. E lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Espírito Santo, Deus poderoso, através do nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos deu, Pai. Nesse dia de chuva, esse dia difícil de vir até a tua casa, Pai, mas o Senhor nos deu essa oportunidade e o privilégio de te adorar. Nós estamos te adorando, nós estamos glorificando o teu nome, estamos proporcionando a ti, Senhor, o melhor da nossa adoração. Mas chegou neste momento, querido Deus, o momento da palavra. E eu te peço neste momento que a porta da palavra seja aberta. E que essa palavra entre em cada coração, Senhor, como uma boa semente. E que cada um que aqui chegou, Pai, cada um que aqui está, Senhor, está aqui por causa da tua vontade. E que esta pessoa não saia daqui, Senhor, sem levar consigo, plantado no seu coração, a tua palavra que transforma, que liberta, que sara, que restaura, que restitui tudo aquilo que se perdeu, em nome de Jesus. Esta é a oração que nós fazemos, Senhor, glorificando e adorando o teu nome, amém, graças a Deus. Meu irmão, essa palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração, eu gosto muito de falar, eu gosto muito quando o Espírito Santo coloca no meu coração uma palavra sobre o rei Davi. Fazia muito tempo já que eu não pregava nada sobre Davi, fazia tempo já que o Espírito Santo de Deus não colocava nada no meu coração sobre Davi. E nessa semana, quando eu comecei a estudar esse texto e o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz por quê, meu irmão? Porque Deus ama muito esse camarada aqui que nós vamos pregar. A palavra do Senhor nos mostra que Deus ama demais Davi. A palavra inteira, a palavra começa lá em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel capítulo 16, a palavra do Senhor começa a falar de Davi. E dali para frente, mais de 1000 vezes nós vamos ver o nome de Davi ser citado. Lá em Apocalipse capítulo 22, verso 16, quando Jesus Cristo diz: eu sou Jesus, e vou enviar a vocês o anjo que vai falar aquilo que é concernente às igrejas. O Senhor Jesus diz assim: eu sou a raiz e o descendente de Davi, a estrela, a resplandecente estrela da manhã. 1100 e poucas vezes o nome de Davi é citado. Davi foi um grande rei da história de Israel. A palavra nos mostra que ele foi um grande guerreiro,
valente do Senhor, foi um homem que chegou a ter sob o seu comando 1.570.000 soldados. Isso há quase 3.000 anos atrás. Só para você ter uma ideia do poder bélico que Davi tinha nas suas mãos. Hoje, o Brasil, se nós juntarmos exército, aeronáutica e marinha, nós temos 300.000 soldados. O camarada chegou a ter 1.570.000 soldados sob o seu comando. A história nos mostra que até hoje a estrela de Davi faz parte da bandeira de Israel. E Davi não era simplesmente um homem de guerra, não era simplesmente um valente, não era somente isso, mas a palavra do Senhor também nos mostra que Davi era segundo o coração de Deus, porque ele era um verdadeiro adorador. Davi era um homem que adorava. Davi era um homem que se derramava na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra que Davi escreveu quase a metade dos salmos que estão na Bíblia foram escritos por Davi. Os salmos são músicas de adoração, como o pastor Edmilson aqui cantou uma música da sua autoria. Quando o Espírito Santo de Deus enche o coração, a gente transforma em letra aquilo que Deus nos dá. O Senhor fazia isso com Davi. Davi foi um grande homem de Deus, foi um homem que chegou aonde Deus tinha preparado para ele chegar. Chegou a um local de vitória, chegou a um local de destaque na sua vida. E por isso é exemplo para muitos de nós. Por isso é exemplo para mim e para você. Por isso que na Bíblia ele está lá no rol dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. E a palavra do Senhor nos mostra que Davi teve, entre tantos filhos, um filho chamado Salomão. E Salomão, a palavra do Senhor nos diz que foi o rei mais sábio de todos os tempos. Nunca houve homem tão sábio quanto Salomão, antes do seu governo, antes do seu reinado, e depois do seu reinado também não houve. E Salomão escreveu também muitos provérbios, 3.000 provérbios, escreveu o livro de Eclesiastes, escreveu o livro de Cantares de Salomão, e lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 11, Salomão diz que as palavras dos sábios são como aguilhões, e os ditos dos sábios são como... As palavras dos sábios são como aguilhões, e os ditos, deixa eu pegar aqui o texto para eu me lembrar aqui. Olha o que Salomão diz, Eclesiastes capítulo 12, versículo 11. As palavras dos sábios são como aguilhões, e a coleção dos seus ditos são como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Olha aqui Salomão, há quase 2.000 anos atrás, declarando que tudo que ele tinha não vinha dele, que tudo que ele era não vinha dele, declarando, profetizando, afirmando que toda a sabedoria que vinha no coração dele, que Deus lhe deu, foi por causa proveniente do único pastor. E nós sabemos que o único pastor chama-se Jesus Cristo. Reconhecendo Jesus Cristo, Salomão aqui faz isso, provavelmente aprendeu com seu pai Davi. E lá em Eclesiastes capítulo 7, ele também diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. E o paciente é melhor do que o orgulhoso. E é por aqui que eu quero começar a palavra. É exatamente isso que o Espírito Santo colocou no meu coração. Falar para você sobre a nossa caminhada. Salomão fala do início, como começa o início, como termina as coisas. Ele diz que as coisas serão melhores do que o início. Salomão não fala aqui, mas não precisa falar, porque é óbvio que entre o início de todas as coisas e o fim de todas as coisas existe o meio do caminho. E é isso que eu quero ministrar com você nessa noite, sobre o meio do caminho. É no meio do caminho que as coisas acontecem. É no meio do caminho que nós aprendemos. É no meio do caminho que muitas pessoas desistem. É no meio do caminho que muitas pessoas se perdem. Você levanta cedo, você toma um banho, você se arruma, você resolve ir para o teu trabalho, e no meio do caminho um pneu fura, no meio do caminho alguém te fecha no trânsito, no meio do caminho de repente um problema de engarrafamento no trânsito, você já perde a tua paciência, você já estraga o seu dia, você já fica perturbado durante o dia inteiro, você sabe que no final do dia, você vai voltar para sua casa, será muito melhor do que todo dia, mas no meio do caminho, quem sabe, você perdeu a tua paz,
Quem sabe você planeja um futuro, planeja uma família, planeja um casamento, realiza e dá os passos necessários, mas no meio do caminho as coisas mudam. No meio do caminho vem o sofrimento. Você planeja chegar no final com a tua família, morando, quem sabe, numa casa com varanda, velhinho, olhando os netos no quintal, mas no meio do caminho, a dificuldade de duas pessoas se relacionando, a dificuldade de duas criações, duas pessoas pensando diferente, se relacionando, no meio do caminho, as pessoas falham. No meio do caminho, as pessoas se perdem. E é justamente isso que eu quero trazer para você. Davi, na caverna de Adulão. A Bíblia, eu falei para você quem foi Davi. Se você pegar 1 Crônicas 29, você vai ver um resumo da história de Davi, um grande rei poderoso. Mas para chegar lá, ele teve o meio do caminho. A caverna de Adulão aqui é justamente isso, meu irmão, o meio da caminhada. E o que é uma caverna? Uma caverna é sinônimo de angústia, uma caverna é sinônimo de solidão, uma caverna é sinônimo de medo, uma caverna é sinônimo de abandono. O grande rei Davi que nós conhecemos, que venceu, que chegou a todos os lugares que Deus disse que ele chegaria, enfrentou o meio do caminho. E aqui o texto nos diz, meu irmão, que quando ele estava naquela caverna, ele orou a Deus, e junto com ele, chegaram pessoas que estavam em dificuldades, pessoas que estavam endividados, e pessoas que estavam descontentes. E quantas vezes isso acontece com a gente? Quantas vezes nós estamos já atrapalhados? Quantas vezes as coisas já não vão muito bem? E tudo que acontece ainda quando nós pedimos ao Senhor uma saída, quando nós pedimos ao Senhor uma solução, parece que chegam perto de nós pessoas que estão numa condição pior do que a nossa ainda. Isso já aconteceu com você? De você estar buscando do Senhor uma solução, uma saída, e chegar perto de você pessoas que ainda estão em dificuldades maiores do que a sua. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Sabe o que eu aprendo aqui, minha irmã? Para nós não decepcionarmos, não desqualificarmos, não desistirmos daquelas pessoas que chegam perto de nós, porque dentro dessas pessoas, na vida dessas pessoas, no coração dessas pessoas, existe um potencial sobrenatural de guerreiros. Foi o que aconteceu aqui com Davi. Eu fico imaginando Davi pedindo para Deus um exército poderoso. Eu fico imaginando Saul perseguindo Davi, Saul querendo destruir a vida de Davi. Ele já tinha fugido da outra cidade onde ele se fez de doido, onde ele teve que fazer de louco para não morrer, apavorado, pedindo ao Senhor guerreiros, e tudo que o Senhor envia é endividados, descontentes, pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam desanimadas, pessoas que agora Davi, na situação em que ele estava, ele teve que se tornar um palestrante motivacional para aquelas pessoas. É o que Davi aqui enfrenta, é o que Davi aqui realiza. Só que Davi tinha uma virtude, Davi era um guerreiro. Davi tinha uma virtude, Davi era um homem que sabia lutar, sabia as técnicas de luta, ou seja, as qualidades que Davi tinha, ele começou a passar para aquelas pessoas, e através dessas qualidades, ele começou a formar um exército poderoso, e esse exército fez com que ele alcançasse a vitória. Não desqualifique, não pense que as pessoas que estão à sua volta não têm o valor que você acha que deveriam ter, porque elas têm o potencial necessário. Se Deus está colocando essas pessoas próximas de você, é porque você tem condições de ensiná-las. Ensine, porque você terá do teu lado guerreiros poderosos que vão te levar ao local da vitória. É o que acontece aqui. A Bíblia diz que Davi foi até o rei de Moabe, dizer para Moabe, para o rei de Moabe ficar com seus pais. Meu irmão, se você for olhar a história, você vai ver que o povo de Moabe descendia de uma relação incestuosa de Ló com a sua filha mais velha. Uma das economias, a principal economia de Moabe era a produção de cevada e produção de vinhas. Um dos deuses que eles adoravam se chamava Baal Peor. E nessas cerimônias de adoração a Baal Peor, eles tinham como cerimonial de adoração orgias regadas a bebedeiras. É o que diz a palavra do Senhor, é o que diz a história sobre o povo de Moabe. E o que eu vejo aqui, meu irmão, é que Davi não tinha outra saída a não ser depender da provisão, depender da misericórdia de Deus, porque ou ele deixava os seus pais naquela situação, não que os seus pais fossem viver aquilo ali, porque ele estava contando com a misericórdia de Deus, mas ele estava confiando em Deus, ou deixava ali, ou os seus pais morreriam.
Ou seus pais não iam prevalecer na batalha que ele tinha para enfrentar? Por quê, meu irmão? Porque no meio do caminho, muitas vezes as coisas não acontecem como nós esperamos. Se você pudesse, no meio do caminho, tomar outras decisões, você tomaria outras decisões, mas a decisão que você toma no meio do caminho, muitas vezes não é o suficiente para acabar com a necessidade. Foi o que Davi fez. Davi aqui tinha uma necessidade enorme, mas ele resolveu acreditar no Senhor. Portanto, meu irmão, não se desespere no meio do caminho, ainda que a decisão que você tome não seja a decisão que acaba com a tua necessidade, mas pela fé o Senhor vai proteger a tua família, o Senhor vai proteger os teus, o Senhor vai proteger quem você ama. Se você estiver ligado no Senhor e debaixo da misericórdia do Senhor, você vai alcançar a proteção da sua família em nome de Jesus. Davi aqui, meu irmão, faz exatamente isso. Isso é o que acontece com ele. E aí eu gosto muito de um texto que está lá em Filipenses capítulo 2, que fala da vitória de Jesus Cristo. Esse texto ele exemplifica Jesus Cristo quando alcançou a vitória, quando chegou no final da sua caminhada, quando ele chegou naquilo que ele havia lhe sido prometido por Deus. O texto Filipenses 2, versículo 9 a 11 diz assim: por isso Deus o exaltou aos mais altos céus, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o Jesus Cristo que você serve. Esse é o Jesus Cristo que venceu. Esse é o Jesus Cristo que passou pela cruz. Este é o Jesus Cristo que, seja você crente ou não, ateu ou não, venha à igreja ou não, morra com Jesus ou não, um dia todo joelho se dobrará e confessará com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. É o que o texto diz. Só que o que me chama a atenção, meu irmão, é o que Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, fala nos versículos anteriores. Paulo nos ensina nos versículos anteriores a andarmos como Jesus Cristo andou durante o caminho, no meio do caminho, para um dia você também chegar na vitória. Olha o que Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser o igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Olha o meio do caminho do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Olha o que Jesus Cristo passou pelo meio do caminho, e olha o que Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aqui Paulo nos ensina 4 princípios, 4 atitudes. Nesse texto ele fala 4 atitudes que eu e você podemos ter no meio do caminho, e essas atitudes vão fazer com que a gente chegue no local da vitória, com que a gente receba a promessa, com que a gente faça a nossa família prosperar, com que os planos de Deus sejam concretizados sobre a nossa vida. 4 virtudes aqui ele nos ensina. A primeira: esvaziou-se a si mesmo. Olha para o teu irmão e diz assim: esvazie-se, meu irmão. Esvazie-se, meu irmão. Fala com fé para o teu irmão. Está aí uma coisa tão difícil de nós fazermos: nos esvaziarmos. Nos esvaziarmos de tantas coisas que estão dentro do nosso coração. Muitos de nós queremos mais amor, mas nós nos esvaziamos do ódio muitas vezes dentro do coração. Muitos de nós queremos mais perdão, mas nós não nos esvaziamos do rancor, da angústia. Muitos de nós queremos a misericórdia de Deus dentro dos nossos corações, mas nós não nos esvaziamos da amargura, não nos esvaziamos do perdão não liberado. A palavra do Senhor nos mostra várias vezes, Deus nos chama de vasos na sua palavra. Por que vasos? Porque os vasos, eles são feitos, meu irmão, para serem cheios de alguma coisa. Os vasos são feitos para estarem cheios, e o Espírito Santo de Deus, para nos encher daquilo que Ele precisa nos encher, Ele não vai misturar com coisas ruins que estão dentro de nós, mas isto passa por nós quebrar o orgulho e nos esvaziarmos de tantas coisas ruins que nós temos dentro de nós, meu irmão. Esvaziar-se é diferente de derramar-se.
É diferente, meu irmão. Quando você se esvazia, você tem um alvo. Quando você se esvazia, você tem um foco. Quando você esvazia alguma coisa, você vai procurar um ralo, você vai procurar um bueiro, você vai procurar algum lugar que você vai jogar aquilo ali fora, e aquilo ali nunca mais será visto, porque é exatamente assim que Deus faz quando Ele nos perdoa, é exatamente assim que Deus faz quando Ele vem com a sua mão misericordiosa sobre as nossas mãos, sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados e não se lembra mais dele. Quando você se esvazia, meu irmão, você lança no esquecimento aquilo que está te magoando, aquilo que está te prejudicando, aquilo que está te corroendo como um ácido venenoso que vai te corroendo, e um dia, meu irmão, se você não se esvaziar, você vai acabar transbordando, e quando você transbordar, você vai contaminar pessoas que estão próximas de você, que não precisavam passar por aquilo que você passou, porque nós não nos esvaziamos. Você já viu aquele joguinho que eles fazem com taças? Que você vai enchendo uma taça e a taça vai enchendo até transbordando e vai para outra, e vai para outra, e vai para outra. É exatamente assim que acontece, meu irmão, quando nós não nos esvaziamos, nós vamos transbordando daquilo que está dentro do nosso coração. Meu querido, nessa noite, se você precisa ser cheio de alguma coisa, que você seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus, que você seja cheio dos frutos do Espírito Santo de Deus, que é paz, que é amor, que é bondade, que é misericórdia, que é mansidão, que é domínio próprio. Seja cheio da presença do Espírito Santo de Deus e transborde esse amor para as pessoas que estão à sua volta. Jesus Cristo, meu irmão, a palavra nos mostra, a história nos mostra que mais de 400 pessoas cuspiram sobre o seu corpo enquanto ele estava sendo crucificado. 400 pessoas, mas ele esvaziou-se. Ele foi se esvaziando porque ele tinha um projeto de salvação para a minha vida, para a sua família, e esse esvaziar-se, meu irmão, permitiu com que eu e você hoje estivéssemos aqui adorando ao nome do Senhor. A presença do Espírito Santo de Deus já se faz presente nesse local, porque Ele um dia se esvaziou. E por que nós, muitas vezes, não queremos nos esvaziar? É o que a palavra do Senhor nos mostra, e aí a palavra de Deus aqui diz que Ele tornou-se servo. Uma outra dificuldade que nós temos no meio da caminhada é de servir. A palavra do Senhor nos ensina a nós sermos servos. O pastor estava falando ali sobre Jesus Cristo trabalhando, sobre Jesus Cristo curando, sobre Jesus Cristo libertando. Ele nada mais estava fazendo do que servir a Deus, servir o propósito que Deus tinha para a vida dele, se doando, realizando a vontade do Pai como um verdadeiro servo. Certa vez Jesus Cristo olha para os seus discípulos e disse assim: aquele que quiser ser o maior entre vocês, precisa ser servo. Meu irmão, nós temos uma dificuldade enorme com isso. Muitas vezes nós queremos ser servidos. Muitas vezes nós queremos que alguém nos sirva. E na grande maioria das vezes nós esperamos que as pessoas façam algo por nós, quando o projeto de Deus para o homem na terra é que o homem sirva o próximo. Quando você serve, meu irmão, Deus vai preparar alguém para te servir. Quando você auxilia, Deus vai trazer alguém que vai trazer o auxílio para a tua vida. Quando você entende que o princípio do reino dos céus é dar e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, isso faz com que você receba dos céus o favor sobre a tua vida, a graça que é o favor imerecido. Mas é pela necessidade que nós precisamos ter, meu irmão, de servir. Jesus Cristo, lá em João 13, a palavra do Senhor nos mostra Ele dando o maior exemplo. Ele não só ficou no discurso, como Ele foi lá e realizou o ato de servir. A Bíblia diz que eles estavam jantando. Enquanto eles jantavam, Jesus Cristo se levantou, tirou a capa que ele estava usando. A capa era o sinônimo da autoridade dele diante dos discípulos. A Bíblia diz que ele enrolou uma toalha no seu corpo, pegou uma bacia de água e foi lavar os pés dos seus subordinados. Ele foi lavar os pés. E o mais interessante, meu irmão, não é isso que eu estou te dizendo, mas o que diz o versículo 3 do capítulo 13 de João. A Bíblia diz que Jesus sabia que o Pai lhe havia dado todo o poder. A Bíblia diz que Jesus sabia que o Pai havia lhe colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Meu irmão, nós muitas vezes servimos até o ponto que nós alcançamos o poder.
Nós servimos muitas vezes até o ponto que nós alcançamos o destaque. Mas quando nós conseguimos chegar no local de destaque, nós mudamos o conceito de servos para opressores. E é por isso que você vê hoje no mundo inteiro, grandes nações vivendo hoje a ditadura, o narcisismo, as perseguições, as guerras, porque um dia aqueles homens foram servindo a nação, até o dia que chegaram no poder. Quando se tornaram poderosos, se tornaram opressores. Quando chegaram no poder, começaram a oprimir o povo, começam a oprimir o povo. E Deus aqui nos ensina, meu irmão, enquanto você estiver no meio do caminho, enquanto você estiver caminhando, não se esqueça da virtude, porque isso é uma virtude que Deus coloca nos nossos corações, de nós sermos servos. Sirva a tua mulher, sirva os teus filhos, sirva o teu patrão, sirva o teu empregado, estenda a mão, auxilie, ajude, porque isso vai derramar sobre a sua vida o favor do céu. Amém? Servir, meu irmão, o que eu estou te falando aqui foram atitudes do Senhor Jesus Cristo. Ele esvaziou-se, ele serviu, e a chapa esquentou, meu irmão. A Bíblia diz que ele humilhou-se. Uma outra virtude, uma outra atitude, não humilhar-se, meu irmão, humilhar-se perante homens, não humilhar-se perante pessoas que querem te oprimir. A Bíblia aqui nos ensina, meu irmão, que Jesus Cristo humilhou-se perante o Senhor, humilhou-se debaixo da vontade do Senhor, porque humilhados por pessoas, nós somos. Quantos de nós somos humilhados todos os dias? Quantos de nós somos humilhados durante a nossa caminhada? Quantos de nós, isso não nos faz tantos danos assim? Meu irmão, o que a palavra do Senhor está nos ensinando é nós nos humilharmos na presença do Senhor. E grande parte das pessoas tem dificuldade com fazer isso. Talvez eu esteja pregando aqui nessa noite, meu irmão, para pessoas que precisam se humilhar na presença do Senhor. Colocar a sua vida diante do altar do Senhor e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Senhor, olha para mim. Senhor, eu me humilho na tua presença. Eu coloco o meu rosto no chão, me humilhando, porque eu sei que eu pequei, eu sei que eu falei, eu sei que eu tenho errado, e a necessidade de fazer isso, meu irmão. A Bíblia nos mostra lá em 2 Crônicas, capítulo 33, a história de um rei chamado Manassés, rei de Judá. E a Bíblia diz que Manassés e o seu povo receberam uma palavra do Senhor, mas eles não deram ouvidos, eles não se humilharam, porque o orgulho, porque a arrogância, porque a prepotência, a condição de que eu estou muito bem, obrigado, eu não preciso mais, talvez tanto assim de Deus, talvez a igreja seja segundo plano, talvez buscar ao Senhor fique quando eu tenho um tempo. Isto é o que o rei Manassés e aquele povo estava realizando. E a Bíblia diz que por causa da desobediência deles, por causa do orgulho deles, o Senhor mandou sobre eles os comandantes dos exércitos do rei da Síria. E aqueles comandantes, quando pegaram o rei Manassés, a Bíblia mostra que eles colocaram no nariz de Manassés uma argola, e colocaram sobre as suas mãos algemas de bronze, e levaram o rei Manassés para a Babilônia. Meu irmão, tem muita gente que está na Babilônia, tem muita gente que está no mundo, tem muita gente que está sofrendo na mão da Babilônia, na mão do diabo, na mão do inferno, porque não se quebrantam, não se humilham, não reconhecem que o Senhor é Deus, não reconhecem que o Senhor é soberano. Um dia foram reis, um dia foram rainhas. Você olha, você até diz assim, ó, aquele é rei, aquela é rainha, mas são escravos do vício, são escravos da droga, são escravos da prostituição, são escravos da pornografia, são escravos de tantas coisas que a Babilônia nos oferece. Por quê, meu irmão? Porque não se humilham na presença do Senhor. E Pedro falou lá em 1 Pedro 5:6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que Ele vos exalte no tempo devido. Meu irmão, humilhe-se na presença do Senhor, porque a misericórdia do Senhor virá sobre a tua vida em nome de Jesus. Tenha essa atitude, meu irmão. Isso não é vergonhoso, isto não é ridículo, isto não é algo, quando o pastor estava dizendo, estenda a tua mão, glorifique ao Senhor com o melhor que você tem. Muitas pessoas não fazem, não é por vergonha, mas é por orgulho. Humilhe-se na presença do Senhor, glorifique ao Senhor, peça a Deus a misericórdia sobre a tua vida, porque Deus tem um projeto extraordinário para a tua família, meu irmão. Deus tem um projeto extraordinário para a tua vida. Coloque-se debaixo da potente mão do Senhor, porque no tempo devido Ele vai te exaltar sobre a terra em nome de Jesus. É o que diz a palavra do Senhor. Creia no poder da palavra de Deus.
Aleluia! E aí o texto diz que ele humilhou-se. E quando ele humilhou-se, ele foi obediente até a morte. E a morte de cruz. Obediência. Obediência à palavra do Senhor. Obediência aos princípios da palavra do Senhor. Não negociar jamais os valores e os princípios da palavra do Senhor. Foi o que Jesus Cristo fez, meu irmão. A obediência até a morte. Viver firme na tua fé até a morte. Hoje as pessoas, muitas vezes, meu irmão, as igrejas estão se enchendo, as igrejas estão ficando lotadas, as pessoas estão procurando a Deus, mas muita gente, meu irmão, está servindo ao Senhor até que a primeira tribulação venha. Até que o primeiro desânimo alcance. Até que a primeira adversidade alcance essa pessoa. E Jesus Cristo está dizendo assim, ó, seja obediente até a morte. Meu irmão, até a morte do quê? Até a morte daquilo que em você está errado. Jesus Cristo, a palavra do Senhor disse que Jesus Cristo morreu por causa do meu e do seu pecado. Foi por isso que ele morreu na cruz. Agora a morte na cruz, meu irmão, não foi a derrota. A morte na cruz foi a redenção da sua vida e da minha vida. Ou seja, meu irmão, quando você é obediente à palavra do Senhor, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te afasta da vontade do Senhor, aquilo que te afasta, meu irmão, da presença do Senhor, aquilo morre. Através da obediência à palavra do Senhor. Portanto, seja obediente, sirva a Deus, busque ao Senhor, esteja na presença do Senhor, esteja glorificando ao nome do Senhor, esteja ligado naquilo que a palavra de Deus diz, venha à igreja, ouça a palavra de Deus, determine no teu coração a obediência da palavra do Senhor, e aquilo que quer te matar vai morrer em nome de Jesus. Aquilo que quer acabar com a tua vida vai morrer em nome de Jesus. Aquilo que quer destruir os planos que Deus tem para a sua vida será aniquilado, destruído pelo poder da obediência à palavra do Senhor. É isso que o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando, meu irmão. É isso que Ele quer, espera das nossas famílias. É isso que Ele espera de nós, que nós sejamos servos, que nós nos coloquemos à disposição, que nós nos coloquemos debaixo da potente mão do Senhor, que nós, meu irmão e minha irmã, sejamos pessoas voltadas à obediência da palavra de Deus. Deus espera verdadeiros adoradores, Deus espera fiéis. As palavras do Senhor diz lá no Salmo 101, que os olhos do Senhor aprovam, procuram os fiéis da terra, os obedientes à palavra de Deus. Quantos obedientes à palavra do Senhor nós temos aqui? Quantas pessoas aqui querem se colocar à disposição da obediência da palavra do Senhor, meu irmão? Evangelho não é brincadeira, evangelho é viver e viver em abundância. Deus tem uma história de sucesso para a sua vida, mas seja obediente à palavra do Senhor, em nome de Jesus. É o que a palavra de Deus aqui nos ensina. E aí Davi escreve, Davi chega aqui em Adulão, e quando ele chega aqui em Adulão, a palavra do Senhor nos mostra que ele escreve um salmo, o Salmo 57, ele escreve exatamente quando ele chega na caverna de Adulão, vivendo o que estava vivendo, sofrendo o que estava sofrendo, passando pelo que estava passando. Ele ainda escreve um salmo de adoração, um salmo de reconhecimento. E olha o que ele diz no versículo 1: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Olha aqui ele se esvaziando da sua autossuficiência. Olha aqui ele deixando para trás a prepotência, ele quebrando o orgulho, ele diante daquela situação dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque independente do caminho que eu esteja passando, independente da caverna que esteja à minha frente, independente dos inimigos que estão atrás de mim, eu serei fiel até a morte. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é quem eu confio. Davi, meu irmão, declarando aqui nos Salmos, e aí no versículo 3 ele diz o seguinte: dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Sabe o que Davi faz, meu irmão? Davi profetiza. Meu irmão, diante dos problemas, eu quero dizer para você que você deve profetizar.
Meu irmão, eu quero profetizar sobre a sua vida. O problema que quer destruir a tua vida, perderá. O nome do Senhor será glorificado na tua vida. Você alcançará um local de vitória. Não importa quantos te cercam, não importa quantos querem te derrubar. A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Davi estava sendo perseguido de perto por um exército poderoso, mas ele profetiza: o Senhor colocará em fuga esse exército e o nome do Senhor será glorificado. Profetiza no momento da tribulação, meu irmão. Profetiza no momento da angústia. Profetiza no momento da aparente derrota, porque era isso que Davi estava vivendo. Quantos de nós, meu irmão, no momento de tribulação, ao invés de profetizarmos, nós ainda amaldiçoamos? Nós ainda temos uma palavra de maldição, ou deixamos escapar uma palavra de derrota. O que o Senhor quer, meu irmão, é que você use essa unção de profeta que o Senhor te deu, cheio do Espírito Santo de Deus, e profetize que o Senhor é vitorioso, e que Ele vai te dar a salvação, o escape, o refúgio. Deus vai vencer através da sua vida, em nome de Jesus. Seja um profeta do Senhor. Seja um profeta na tua casa, seja um profeta na tua família, seja um profeta lá no local onde você trabalha. Quem sabe onde você está trabalhando existe uma grande crise financeira, quem sabe o mercado vive uma grande crise financeira. Agora você, meu irmão, não faz parte deste mundo, você é um filho escolhido, escolhida do Senhor. Sobre você, meu irmão, a palavra de Deus se cumpre, independente dos mares turbulentos da vida. Se você profetizar, meu irmão, Deus é um Deus poderoso para mudar qualquer situação. Profetiza o poder da palavra, o poder que nós temos na palavra. Nós somos a única espécie do mundo que tem o poder da comunicação. Deus deu só ao homem, por isso que a palavra do Senhor diz que nós somos feitos à imagem conforme a semelhança de Deus. Por quê? Porque nós temos essa habilidade de comunicação. Quando Deus colocou do seu espírito dentro daquele boneco de barro, Ele soprou o poder da comunicação, e este poder, meu irmão, é lhe dado para você determinar que as coisas mudem, e elas têm que mudar, elas têm que acontecer, porque este é o que te faz ser imagem e semelhança de Deus, meu irmão. É o poder da comunicação. Como é que Deus criou todas as coisas? Através da palavra, através do verbo. O verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Através do poder da palavra, Deus disse: haja luz, e houve luz. Não importa se você esteja numa caverna, se você determinar que a luz vai entrar naquele local, a luz entrará naquele local, e o nome do Senhor será adorado através da tua vida. Agora tem este dom de profeta, meu irmão, tem essa virtude, receba essa palavra em nome de Jesus. É o que Davi faz, e Davi não para por aí. E aí Davi diz, no versículo 5, se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Davi, meu irmão, adora. Davi glorifica o nome do Senhor. Davi eleva a sua voz e diz: Senhor, ser adorado, Senhor, ser exaltado. Senhor, não importa os milhares que me cercam, eu quero te adorar, eu quero glorificar o teu nome, eu quero engrandecer a tua majestade, eu quero dizer que o Senhor é poderoso. Independente do problema que você esteja vivendo, você não deixa de ser um adorador. Enquanto você adora, o Espírito Santo de Deus se move em teu favor. Enquanto você adora, você atrai a presença do Espírito Santo de Deus para a tua vida, porque Jesus Cristo diz: já é chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura, meu irmão. Você saiu de casa num domingo chuvoso, num domingo frio, todas as coisas contribuíam para você ficar em casa, mas você determinou vir ao culto. E se você veio a esse culto, meu irmão, seja um adorador por excelência. Eleve a tua voz, glorifique ao nome do Senhor, declare que o Senhor é rei sobre a tua vida, porque quando você fizer isso, meu irmão, você vai sair com a tua vitória em nome de Jesus. Foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu com Davi. E aí, lá no final, no versículo 5, a palavra de Deus diz que o profeta Gade disse a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Meu irmão, sabe qual é o significado da palavra Judá? Deus é glorificado. Quando você estiver diante de uma caverna, quando você estiver diante de um problema,
Quando você estiver diante de uma ansiedade, de uma angústia, de uma perseguição, de um medo, de um pavor, quem sabe, quando você estiver cercado por problemas na sua vida, não fique diante do problema prostrado, vá para o local onde Deus é glorificado. Você hoje, meu irmão, veio, louva a Deus, porque diante dessa chuva, pessoas vieram ao local onde Deus é glorificado. E se você veio a este local, meu irmão, saiba que você vai sair daqui com a tua vitória em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto o pastor começa a louvar ao Senhor, adorar o nome do Senhor, eu queria orar por você que se encontra em uma dessas situações que Paulo fala em Filipenses 2. Talvez, meu irmão, no teu coração você precisa determinar ao Senhor, ou se colocar à disposição do Senhor, de se esvaziar de alguma coisa. Quem sabe você entrou por essa porta hoje, meu irmão, cheio de rancor, cheio de temor, cheio de tantas coisas que tem te impedido de ouvir e de receber a presença do Espírito Santo de Deus. Se você nessa noite precisa se esvaziar disso, meu irmão, que você sabe que está te contaminando, que você sabe que está te corroendo por dentro. Se você precisa se esvaziar de alguma coisa, meu irmão, eu quero que você saia do teu lugar e venha até aqui, porque nós vamos orar por você. Talvez no seu coração você precisa determinar mais obediência a Deus. Talvez você precisa se colocar na presença, na condição de servo do Senhor. Talvez seja isso, meu irmão, que você precisa fazer nesta noite. Se existe alguém aqui dentro que precisa abrir o seu coração nesta noite, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado, para sair deste local de escuridão que você está, saia do teu local, saia do teu lugar, vem aqui à frente, porque o Senhor vai te libertar nessa noite em nome de Jesus. O Senhor vai trazer luz sobre a tua vida hoje em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tu és digno, santo, santo, Tu és Senhor. Encontra-me como achaste a Davi, segundo teu coração. Quero estar em ti e que estejas em mim. Aleluia. Quero atrair teu coração. Quero olhar com teu olhar, tocar com tuas mãos, sentir com o teu coração, Senhor. Tu és o meu pastor, ajuda-me a ser o que tu queres que eu seja. Ajuda-me a mudar para ser melhor para ti. Me ensina a te agradar e ser mais semelhante a ti, Jesus. Em tuas mãos sou vaso, molda-me segundo teu querer. Ajuda-me a ser o que tu queres que eu seja. Ajuda-me a mudar para ser melhor para ti. Me ensina a te agradar e ser mais semelhante a ti, Jesus. Em tuas mãos sou vaso, molda-me segundo teu querer. Oh, querido Espírito Santo, o que somos nós, Deus, sem a tua presença? O que somos nós, Senhor, sem a tua graça, sem a tua misericórdia? Querido Deus, nessa noite, Pai, nós nos colocamos diante da tua graça, Senhor, diante da tua potente mão, Senhor,
para nos submetermos, Senhor Deus, àquilo que nós precisamos fazer, Pai, para que a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, a Tua unção venha sobre as nossas vidas, Senhor. O Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo tão poderoso, o próprio Deus encarnado nesta terra, teve a grandeza de se esvaziar, de se colocar na posição de servo, de obedecer. Tudo isso para receber do Senhor aquilo que o Senhor tinha preparado para Ele, tinha prometido a Ele. E nós muitas vezes, Senhor, não temos esta humildade. Querido Espírito Santo, aqui estão pessoas, Pai, que sofrem, Senhor, porque foram maltratadas, sofrem porque foram perseguidas, sofrem, Senhor, porque durante a sua vida, Pai, durante o seu caminhar, no meio do caminho, Senhor, encontraram problemas, situações que fizeram, Pai, com que essas pessoas hoje estivessem, Deus, amarguradas, estivessem, Senhor, com um sofrimento na alma, com uma dor na alma que muitas vezes não dá para ser expressado em palavras, mas o Teu Espírito Santo, na Tua palavra, nos garante que diante da nossa fraqueza, Ele intercederá por nós com gemidos inexprimíveis, Pai. Portanto, querido Deus, ouça, Deus, agora o clamor do Teu povo. Limpa, Senhor, restaura, Senhor, esvazia, Senhor, de dentro do coração do Teu povo que se colocou à disposição, Pai, para limpar isso, Senhor. Esvazia todo o mal, toda a dor, toda a angústia, toda a ansiedade, Senhor. Tira isso tudo de dentro dos nossos corações, Pai, e nos coloca, Senhor, dentro do coração a necessidade de amar, a necessidade de buscar cada vez mais a Tua presença, a paciência, um fruto do Espírito dentro dos nossos corações, Pai, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, muito além dos templos, Pai, muito além dessas quatro paredes. Enquanto nós caminharmos lá fora, Senhor, que as pessoas vejam em nós e reconheçam em nós a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, pura, santa, imaculada. Querido Espírito Santo, nós queremos nos colocar debaixo, Senhor, da Tua potente mão, do refúgio e do auxílio e do poder da Tua potente mão, Pai, para que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas no tempo devido que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Deus. Que as promessas sejam estabelecidas, que a vitória venha, que a nossa família seja, meu Deus, aquilo que Jó falou, Senhor Deus, na palavra, quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, nós queremos, Senhor Deus, servir com a nossa casa ao Senhor. Nós queremos servir com a nossa vida ao Senhor. Nós queremos servir, Senhor Deus, com tudo que nós temos, Senhor Deus, com tudo que o Senhor nos deu, porque a Tua palavra diz que em Ti nós vivemos, nos movemos e nós existimos, Senhor. Tudo que temos é Teu, tudo que somos vem de Ti, tudo que recebemos, Senhor, recebemos porque o Senhor nos deu. E portanto, Senhor, nesta noite, Pai, nós nos colocamos debaixo da Tua potente mão, para Te servir, Deus, para ser obedientes à Tua palavra, Pai, e para receber do Senhor, Deus, a Tua misericórdia e a Tua graça, e entendermos, Senhor, que nós chegaremos ao local da vitória, se o Senhor estiver conosco, porque o Teu nome será glorificado através das nossas vidas. No local da vitória, Senhor Deus, nós exaltaremos o Teu nome e proclamaremos que o Senhor é Rei, que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor tem algo, Senhor, preparado para cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O que Tu queres que eu seja, ajuda-me a mudar, para ser melhor para Ti. Me ensina a Te agradar, Senhor, e ser mais semelhante a Ti. Jesus, em Tuas mãos sou vaso, molda-me segundo Teu querer. Ajuda-me a ser o que Tu queres que eu seja. Ajuda
mudar para ser melhor para ti. Me ensina a te agradar, Senhor, e ser mais semelhante a ti, Jesus. Em tuas mãos sou vaso e barro, molda-me segundo o teu querer. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Profetize vitória sobre a sua vida. Profetize vitória sobre a sua família. Declare que o Senhor já te tirou deste local, porque o Senhor já tirou você deste local de escuridão em nome de Jesus. Deus já mudou a sorte da tua vida em nome de Jesus. Tudo que você tem que fazer agora, meu irmão, é só simplesmente adorar. É simplesmente glorificar o nome do Senhor. O mesmo Deus que livrou Davi daquela caverna, hoje está livrando você do mal que tenta te sucumbir, meu irmão, fazer você sucumbir. Aleluia. Tenha fé, porque é pela fé, é só pela fé, é só pela fé que você vai vencer. Só pela fé. Você, quem sabe, não está vendo, mas você já recebeu a vitória em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Pode voltar para o seu lugar. Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.